Então, bom dia a todos, caminhando aqui para o término da nossa disciplina. Hoje eu vou falar um pouquinho de direito internacional do trabalho e como o direito internacional privado ele tem regulamentado as questões relacionadas ao direito do consumo. Trabalho, é muito comum vocês conhecerem algum brasileiro que foi trabalhar no exterior ou algum estrangeiro que veio trabalhar no Brasil. E como que ficam essas relações no âmbito do direito internacional? Nós vamos falar disso e também vamos falar da relação de consumo, que é aquela relação quando você entra aqui no AliExpress, no Shopee ou no eBay e você faz uma compra de um produto no exterior. Como que fica, então, essa relação? Se, por exemplo, você compra uma blusa, eu já vi isso muito, né? Você compra uma blusa e chega aqui, é uma blusa para cachorro, porque não cabe em você, não é? Aí você vai lá e veste no seu cachorro, não é assim? Como que ficam essas relações de consumo de menor valor? Por quê? Porque as relações de grande vulto, por exemplo, contratos de compra e venda, de minério, por exemplo, elas são reguladas, nós já sabemos, pela legislação contratual, que é pelo princípio da autonomia das vontades. Esses contratos de valores muito grandes, eles são firmados individualmente. Agora, essas compras que nós fazemos pela internet, nós aceitamos aqueles termos, mas são termos leoninos, não é verdade? Nós não conseguimos negociar as cláusulas daquele contrato. Então, como que fica essa relação de menor valor do consumidor? Tá? Então, não vamos confundir essas relações consumeristas com aquela relação que nós temos daqueles contratos de compra de minério, de compra de soja, tá bom? Esses são diferentes. O que nós vamos falar aqui hoje é desses valores menores que nós fazemos. Você entra aqui na internet, né? Muito comum, ou você faz isso pelo celular. Eu, por exemplo, esses dias comprei um monte de coisa no Shopee para experimentar, não é? E aí toda hora eu fico olhando, onde será que está meu produto? Onde será que está meu produto? Será que já chegou no Brasil? Será que não chegou? Não sei o que. Meu marido já falou, olha, esquece. Pelo menos 2 meses aí nessa agonia até o seu produtinho chegar. Então, vamos ficar nessa agonia até o produto chegar. E se não chegar? Como que fica? Como eu posso processar o Shopee? Eu posso processar o AliExpress, por exemplo, por ter feito essa compra, me cobrado e o produto não ter chegado? Então, nós vamos tratar disso hoje, ok? Então, vamos começar com... Opa, aqui não está aparecendo. Nós vamos começar falando um pouquinho do direito internacional do trabalho, ok? O que é esse direito internacional do trabalho? Esse direito internacional do trabalho, ele é um padrão e garantias mínimas que nós vamos fazer no âmbito internacional para todos os trabalhadores. Então, nós vamos garantir aqui no âmbito do direito internacional padrões mínimos, tá bom? Para esses trabalhadores. Por exemplo, férias remuneradas. Como que você vai regulamentar o trabalho noturno? Então, quem trabalha à noite tem que receber um pouco mais do que quem trabalha durante o dia, ok? Então, o direito internacional do trabalho, ele vai estabelecer normas que vão regulamentar essas garantias mínimas para o trabalhador. Nós temos que lembrar que o direito do trabalho, aqui não é o direito internacional, mas é o direito do trabalho, ele tem 3 vertentes. A primeira vertente é a do direito individual. Então, por exemplo, você vai contratar alguém para trabalhar na sua casa, uma secretária que vai te ajudar, não é? Uma pessoa que vai aí cuidar, às vezes uma babá que vai cuidar do seu filho. Nós firmamos com esse trabalhador um contrato individual. Então, nós vamos obedecer às regras que a CLT estabelece lá para os contratos de trabalho, tá bom? A CLT, por exemplo, também vai trazer o direito coletivo, que é a forma como as organizações sindicais, as normas... Espera aí só um minutinho que alguém entrou aqui e eu
Não consigo ver. Tá bom? Então, o que, que vai acontecer? A CLT, então, também vai trazer essas informações sobre a organização sindical, sobre o direito coletivo, não é? Como que as empresas vão negociar normas coletivas. Tem até um trabalho de monografia muito interessante que vocês deveriam assistir. As monografias começam agora dia 20, vai ser online, então você pode fazer isso da sua casa, muito tranquilo. Tá bom? Que vai falar sobre o negociado, sobre o legislado, tá bom? Como que fica essa questão daquilo que é negociado individualmente sobre o legislado, aquilo que está previsto nas nossas normas de direito do trabalho, tá bom? Então, o direito do trabalho, ele é dividido em três, ele tem três vertentes. Aquela que vai tratar dos direitos individuais, então, daquele contrato de trabalho em si, as normas que vão tratar do direito coletivo, tá bom? Que vai falar de organizações sindicais, normas coletivas, ok? E também do direito tutelar do trabalho. O que é o direito tutelar do trabalho? São essas normas de ordem pública. O que são normas de ordem pública? São aquelas que as pessoas são obrigadas, tá bom? É aquelas que têm cogência, que têm aplicação imediata. Então, que as pessoas precisam cumprir, ok? Para garantir a integridade, tanto física quanto moral, do trabalhador, tá bom? Então, o direito tutelar do trabalho, então, normas de ordem pública que vão garantir a integridade física, psíquica, moral do trabalhador. E ele tem aplicação imediata. Então, nada de direito internacional privado, tá bom? Então, nada de direito internacional privado pode ir contra essas normas de ordem pública, ok? Então, eu não posso criar aqui no Brasil, por exemplo, uma norma de direito internacional privado que vá, por exemplo, acabar com férias de trabalhadores de outros países que venham trabalhar no Brasil. Entenderam? Então, nós não podemos criar, aqui no âmbito do direito internacional privado, nós sabemos que direito internacional privado, apesar de ter esse nome, direito internacional, ele é um direito interno, tá? Então, eu não posso chegar lá na minha LINDB e criar uma norma assim. Os trabalhadores de outros países que venham trabalhar no Brasil não fazem jus a férias anuais remuneradas. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho dentro do direito do trabalho normas de ordem pública, normas que vão tutelar e vão garantir, então, esse mínimo de integridade do trabalhador. E quem que faz essas normas de direito tutelar do trabalho? A Organização Internacional do Trabalho, tá bom? Então, a Organização Internacional do Trabalho é uma organização, é uma das primeiras organizações internacionais que nós temos. Ela foi criada no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, vamos imaginar, ela é uma organização lá do início do nosso século passado, tá? 1919. Acabou a Primeira Guerra Mundial, os estados se reuniram para criar uma organização que iria justamente tutelar o direito do trabalho, que ia criar normas de ordem pública para serem aplicadas a todos os trabalhadores do planeta, tá bom? Então, ela foi criada, ela é muito anterior à ONU, a ONU é de 45, ela é de 1919 e já era uma organização internacional que hoje conta com 186 membros,
quase toda a totalidade do planeta, não é? Quase toda a totalidade dos países. E qual que é a função, então, da Organização Internacional do Trabalho? É justamente estabelecer, tá bom? Padrões mínimos. Não está falando que no país A você vai fazer de um jeito, no país B você vai fazer de outro, não. Estabelecer padrões mínimos para todos os trabalhadores do planeta, tá bom? Então, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, quem for falar de quem for estudar, quem for na sua vida profissional, pós-faculdade, for se envolver com direito do trabalho, vai ter sempre que estudar as convenções da OIT, tá bom? Sempre, vai ter que saber sempre o que a OIT está falando sobre determinado assunto, ok? Então, quem for escolher a área do trabalho não vai poder se desassociar da OIT, ok? Então, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela foi fundada em 1919 e ela tem como objetivo estabelecer padrões mínimos, ok? Padrões mínimos para todos os trabalhadores do planeta, tá bom? Hoje, ela conta com 186 Estados-membros, ok? Vamos falar, então, um pouquinho da nossa OIT, então, da Organização Internacional do Trabalho. Como que a OIT funciona? Ela vai funcionar de duas formas, tá bom? Ela vai trabalhar por meio das convenções e as recomendações, tá? O que são essas convenções? As convenções são praticamente tratados internacionais, que são negociados lá na Conferência Internacional do Trabalho. Então, não vamos confundir. A Conferência Internacional do Trabalho, ela é a Assembleia Geral da OIT, tá bom? Então, a OIT, ela tem um secretariado, que são aquelas pessoas que trabalham lá no órgão, que vão redigir as atas, que vão participar das reuniões, tá bom? Então, nós temos lá a secretariado e nós temos a Assembleia Geral da OIT. A Assembleia Geral da OIT é chamada de Conferência Internacional do Trabalho. A Conferência Internacional do Trabalho, então, a Assembleia Geral, vai negociar, então, os 189 países, Estados-membros, eles vão negociar esses tratados internacionais, essas convenções da OIT. Depois que eles negociarem, assinarem, e aí sim você vem aqui para dentro do Poder Legislativo e ratifica essa convenção, tá? Então, as convenções da OIT, quando elas são ratificadas pelo Brasil, elas passam a valer como norma, beleza? Então, as convenções, elas são similares aos tratados internacionais, elas precisam ser ratificadas pelo Brasil. E depois que elas são ratificadas, elas serão internalizadas e vão valer como normas brasileiras. Vocês viram isso lá em direito internacional público, não é? Não é assim que nós fazemos aqui no Brasil. Primeiro nós assinamos um tratado, que é competência do Poder Executivo, aí o Poder Executivo pega aquele tratado, remete lá para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai analisar, vai ver se aceitou o tratado, ele vai comunicar ao Poder Executivo e vai falar, olha, concordamos com esse tratado, pode ratificar. Aí o Poder Executivo vai lá e ratifica aquele tratado internacional e ele passa a valer como norma brasileira, ok? Então, as convenções, elas, depois de ratificadas pelo Brasil, elas valem como normas. E quais são as principais convenções da OIT que nós temos?
A 132, que vai falar sobre as férias anuais remuneradas. Então, se você hoje tem férias remuneradas em qualquer dos 189 países que tenham ratificado a convenção, essas suas férias vão ser remuneradas, ok? Então, se aquele país ratificou a Convenção 132, significa que lá, obrigatoriamente, o empregador vai ter de pagar para o seu funcionário férias anuais remuneradas, ok? A outra, fundamental, a 138, que vai falar da idade mínima para o trabalho, ok? 138 vai falar da idade mínima para o trabalho. 158 vai falar da promoção e da proteção do emprego, para você não ser demitido de forma arbitrária, você ter direito à indenização no caso de demissão arbitrária, ok? 167, segurança e saúde na construção, ok? É usar, por exemplo, aquele capacetezinho na construção, tá bom? É garantir ao construtor, ao funcionário da construção, a segurança. A 169 vai falar dos povos indígenas. E a 171 do trabalho noturno, tá bom? Então, essas são as principais convenções que nós temos da OIT, beleza? E a OIT, ela também vai trabalhar por meio de recomendações. O que são as recomendações? O próprio nome já diz. Recomendar. Eles vão recomendar algo ao poder legislativo de determinado estado, tá bom? Então, vão ser sugestões que a OIT vai remeter aos países, tá bom? Aos poderes legislativos, para que esses poderes legislativos, eles criem determinada norma, regulamente determinado direito, ok? Então, a OIT, ela vai ter as convenções, que são tratados internacionais, então, depois de ratificados, eles valem como normas daquele país, e vão ter recomendações, que vão ser sugestões, que vão ser submetidas ao poder legislativo. E o terceiro órgão da Organização Internacional do Trabalho é a Repartição Internacional do Trabalho, que é um órgão de fiscalização. Ele vai fiscalizar a forma como os Estados membros eles estão cumprindo aquela convenção, tá bom? Então, a Repartição Internacional do Trabalho, RIC, ela vai ser o órgão executivo fiscalizador, tá bom? Vai ser o órgão fiscalizador da OIT. Ele vai lá, se você fizer uma denúncia, olha, está acontecendo o seguinte, lá no interior do Pará, tem uma empresa que está explorando terra indígena e está colocando os indígenas em trabalho análogo à escravidão, tá bom? O governo brasileiro já foi informado e não tem feito absolutamente nada. Você faz essa denúncia lá para a RIC, para a Repartição Internacional do Trabalho. A RIC vai comunicar ao Brasil de que algo precisa ser feito, ok? Então, ele vai fiscalizar se o Brasil não está cumprindo as normas que o Brasil assinou, as convenções que o Brasil assinou, ok? Alguma dúvida com relação à Organização Internacional do Trabalho? Alguma dúvida? Não? Posso continuar, então? Posso? O que nós temos no nosso âmbito regional? Então, eu mostrei para vocês no âmbito mundial, não é? Que é a Organização Internacional do Trabalho. Mas o que nós temos aqui no nosso âmbito regional?
A primeira organização que nós temos no âmbito regional é a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, tá bom? Ela foi criada em 1950, lá em Barcelona, no primeiro Congresso Ibero-Americano de Seguridade Social, tá bom? O que é essa organização? É uma organização de caráter técnico, tá bom? Que vai compartilhar experiências relacionadas à seguridade social. Então, vai compartilhar, olha, no país tal, nós fizemos, sei lá, Portugal fez isso com a sua seguridade social, deu muito resultado. Ah, e o Brasil falou assim, ah, que legal, então eu também vou tentar aplicar um pouco disso aqui no meu país. Então, essa organização ibero-americana, ela vai tratar disso. Ela vai pegar os pontos positivos que foram feitos pelos países e vai compartilhar para que todos esses dessa organização, eles possam também aplicar essas medidas que foram consideradas bem-sucedidas. Quem são os países que fazem parte dessa organização ibero-americana? A gente fala ibero-americana, nós vamos pensar em Península Ibérica, então, Portugal e Espanha, tá bom? E americana, nós vamos pensar aqui na América Latina. Se nós fôssemos pelo termo ibero-americano, nós iríamos pensar, então, que é Portugal, Espanha e Latinoamérica, não é? Não. Essa organização ibero-americana, apesar de ter esse número ibero-americana, ela é uma organização aberta para todos os países de língua portuguesa e língua espanhola, ok? Então, essa organização vai, por exemplo, incluir a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau faz parte da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. A Guiné-Bissau colocou lá com o português, apesar de ninguém no país falar português, eles colocaram lá que o português é a língua oficial do país, é uma das línguas oficiais do país. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam fazer parte dessas organizações que incluíam, né, os países de língua portuguesa. Eles queriam fazer parte também da CPLP. O que é a CPLP? É a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ok? Que é uma organização no âmbito, posso dizer, global, mas que vai incluir países de língua portuguesa. Por exemplo, Brasil. Quem mais fala português? Portugal, óbvio. Brasil, Portugal, Cabo Verde. Quem mais fala? Moçambique, Angola, Timor-Leste. Tá? Qual que é o outro lá? Cabo Verde, já falei, não é? Cabo Verde. Tem outra ilhazinha, São Tomé e Príncipe, se eu não estou enganada. Tá bom? Então, a Guiné-Bissau resolveu também fazer parte dessa comunidade de países de língua portuguesa. Por quê? Porque o intercâmbio em matéria cultural é muito grande. O auxílio financeiro na área cultural é muito grande. Tá bom? Então, por isso, eles resolveram adotar o português como língua oficial. E quando eles adotaram o português como língua oficial, eles também puderam fazer parte de outras organizações que têm como base a língua portuguesa, como é o caso da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, ok? Então, essa organização, ela é uma organização sem poder coercitivo, tá bom? Sem punir os estados que não cumprem. Na verdade, ela vai compartilhar experiências, ok? O Brasil, ele também pode fazer, fora da Organização Ibero-Americana, ele pode fazer convênios bilaterais em matéria de seguridade social. Um exemplo que eu trouxe aqui é o PB4.
O PB4 é um acordo que o Brasil tem com Portugal e também um acordo que o Brasil tem com a Itália. A Itália não fala português, não é? A Itália fala italiano. Tá? Ela está fora desse âmbito da OISS. Tá? O que é esse PB4? É o seguinte, é um documento que você pega lá no Ministério da Saúde, dizendo que você contribui para o INSS. Tá bom? Então, você vai lá no Ministério da Saúde, pega esse documento que diz que você contribui para a Previdência Social, você precisa contribuir para a Previdência Social, tá bom? Você pega esse documento, você vai lá no cartório, você reconhece firma desse documento, tá bom? Desse PB4, reconhece firma, e se você viajar para Portugal ou para Itália, você vai ter acesso aos mesmos benefícios que portugueses e italianos. Significa o quê, por exemplo? Se eu precisar ir ao hospital, eu vou pagar a mesma coisa que o nacional. Eu não vou pagar como estrangeiro, tá? Porque aqui no Brasil, nós temos o SUS. O SUS, ele é público para todo mundo, não é verdade? Então, se um estrangeiro chegar lá no Agarram, por exemplo, ou no Hospital do Gama, ele vai ser atendido, não é verdade? E não vai pagar nada. Não é assim que funciona? Agora, no exterior, não funciona dessa forma. No exterior, você paga. Apesar de ser geral, você paga. Lá em Portugal, por exemplo, quando você é nacional, você paga uma taxa de 18 euros. Então, sempre que você vai ao posto de saúde ou ao hospital, você vai pagar uma taxa de 18 euros. Só isso, se você for nacional, tá bom? Agora, se você for estrangeiro, você vai pagar os custos daquele tratamento que você fez. Com o PB4, tanto em Portugal como na Itália, você vai pagar como se você fosse nacional, ok? Então, você vai com esse papelzinho aí, o PB4, precisou ser atendido num hospital lá em Portugal, você vai pagar no final 18 euros, como todos os outros portugueses, ok? Então, o Brasil também tem esses contratos relativos à Previdência Social. Beleza? E no âmbito do Mercosul, o que nós temos aqui no âmbito do Mercosul? Nós temos o Acordo Multilateral de Seguridade Social, que ele vai facilitar, tá bom, a obtenção de benefícios previdenciários para trabalhadores do bloco. Então, ele não vai criar entraves, por exemplo, se um argentino chegar aqui e quiser fazer uma carteira de trabalho, tá bom? Se o boliviano, quando chega aqui no Brasil, tudo bem que a Bolívia não faz parte, né? Mas é um estado associado, tá? O boliviano chega aqui, ele quer fazer uma carteira de trabalho, o governo brasileiro não pode se opor a essa concessão, tá bom? Então, no âmbito do Mercosul, nós também temos esse acordo de seguridade social, que vai, então, diminuir essas entraves para concessão de benefícios previdenciários. Por exemplo, um argentino está trabalhando aqui para o Brasil, ele está recolhendo INSS, tá bom? Ele ficou doente, ele vai fazer jus ao benefício do auxílio-doença, ok? Então, esse acordo, ele visa regularizar essas situações. Assim como o brasileiro que estiver trabalhando na Argentina, também vai poder se valer da previdência social lá da Argentina, se ele precisar, ok? Então, no âmbito aqui do nosso Mercosul, é o acordo multilateral de seguridade. E como que funcionam os contratos individuais do trabalho? Acho que é isso que vocês mais querem saber, não é? E se eu for contratada para trabalhar no exterior, como que vai ficar essa relação? Tá? E se um estrangeiro é contratado para trabalhar numa empresa
aqui no Brasil, e depois ele é demitido sem receber as verbas rescisórias, por exemplo, quem que ele pode acionar? Ele pode acionar a justiça brasileira? Ok? Então, nós precisamos observar. O contrato individual do trabalho, nós sabemos, ele tem um desequilíbrio estrutural. Ou vocês acham que a empresa ela tem a mesma força que o trabalhador? Ou que o trabalhador ele tem o mesmo poder de argumento que uma empresa grande, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras? Vocês acham que é assim? Que o trabalhador tem a mesma força, que ele consegue impor todos os seus interesses sobre a empresa? Você acha que eu consigo chegar lá na Petrobras e falar assim, olha aqui, eu só venho trabalhar aqui, vocês são obrigados a me contratar, eu só venho trabalhar aqui para eu ganhar 60 mil reais. Vocês acham que é assim que funciona? Não. Infelizmente não é. Nós temos esse desequilíbrio, tá bom? Então, por exemplo, se a empresa me demite, eu vou ficar à mercê, vamos colocar entre aspas, não é? À mercê da boa vontade da empresa me pagar. Não é assim que acontece? Se a empresa começa a te enrolar, você pode ir lá na empresa, bater na porta do RH, abrir o caixa da empresa, pegar o que eles te devem e sair? Não. Ok? Para isso que nós temos a Justiça do Trabalho, que é para regularizar, para tentar fazer essa paridade de armas. Beleza? Então, nós temos esse desequilíbrio estrutural. Então, nós sempre vamos tomar cuidado com o princípio da autonomia da vontade. O que é o princípio da autonomia da vontade? Eu falei para vocês lá no início. É aquela liberdade que os contratantes têm de fixar um contrato. Eu disse para vocês, por exemplo, que no contrato eu posso fazer eleição de foro, eu posso fazer eleição de norma a ser aplicada, não é verdade? No contrato eu posso fazer isso tudo. Mas se for um contrato de trabalho, essa autonomia vai ser então limitada. Por quê? Porque existe o desequilíbrio. Imagina uma empresa me liga lá, meu currículo está lá no LinkedIn, é uma dica para vocês, faça lá seu cadastro no LinkedIn, tá bom? LinkedIn é uma excelente rede social de trabalho, ok? Então, assim, várias empresas fazem contratação via LinkedIn, então sempre deixa lá o seu perfil do LinkedIn atualizado. Aí meu perfil está lá no LinkedIn, uma empresa entre em contato. Ah, professora Caroline, eu vi aqui que o seu perfil se enquadra aqui na nossa empresa. Nós estamos precisando de uma consultora de direito internacional para trabalhar em Dubai. Opa! O salário é 20 mil dólares por mês. Nossa, já imaginaram? Morar em Dubai, um salário de 20 mil dólares por mês. Não, rica, não é? Rica. Claro que eu quero. Ah, que ótimo. Então, vamos assinar o contrato de trabalho. Aí, estou lá toda feliz, né? Visto o meu melhor modelito, vou lá assinar o contrato de trabalho. Aí, lá no meu contrato de trabalho, está falando o seguinte, que as empresas elegem como foro para dirimir quaisquer questões Pequim. Colocou lá Pequim, China. Não, diz que agora não pode chamar mais de Pequim, né? Beijing. Beijing, na China. Opa! A legislação trabalhista a ser aplicada nesse contrato de trabalho é a legislação chinesa. Opa! E aí? A empresa pode fazer isso? Não, tá bom? Por quê? Porque a autonomia de vontade, nesses casos, ela vai ser limitada. Porque eu preciso proteger o trabalhador. Ok? Porque o trabalhador, ele é a parte mais vulnerável nessa relação.
Então, como que funciona aqui no Brasil? Tá bom? Como que funciona aqui no Brasil? Nós somos jurisdição exclusiva, então o Brasil não vai aceitar sentença estrangeira proferida por nenhum outro país se o trabalho for realizado no Brasil. Tá bom? Então, a justiça brasileira vai ser exclusiva se o trabalho for realizado no Brasil. Não importa onde esse trabalhador foi contratado, não importa a nacionalidade desse trabalhador. Se ele prestou serviço no Brasil, a jurisdição brasileira é a competente. Tá bom? Que mais que é de jurisdição exclusiva do Brasil? A pessoa contratada é brasileira. Bom, a jurisdição brasileira também vai ser exclusiva se a pessoa contratada for brasileira. Tá bom? Então, eu cheguei lá, falei para a empresa, olha, eu adoraria assinar esse contrato, tá bom, né? Mas como assim? Eu vou precisar de uma garantia maior, porque já que vai usar a legislação chinesa, eu quero, então, que o meu salário seja um pouquinho maior, né? US$ 20.000 está um negócio meio perigoso. Eu quero mais, eu quero 25, tá? Que é para garantir aí, porque a legislação chinesa não é das melhores, né? Para o trabalho. A empresa vai lá e concorda. Fui para Dubai, tá? Mudei, fui de mudança para Dubai. Meu marido, eu, minhas 2 gatas, as malas, tá? Fomos para Dubai. Cheguei lá em Dubai, primeiro mês recebi. Ótimo. Segundo mês, recebi. Legal. Terceiro mês, não recebi. Quarto mês, não recebi. Quinto mês, não recebi. E aí a empresa não me pagou mais. Vou ter que voltar para o Brasil, não é verdade? Não dá para ficar em Dubai sem receber. Volto para o Brasil. A justiça brasileira vai ser responsável por analisar esse meu contrato de trabalho, ok? E eu vou ter de ajuizar essa ação aqui no Brasil, porque eu sou brasileira. Tá bom? Onde nós encontramos essa informação? Lá no artigo 651 da CLT, tá bom? Que vai falar o seguinte: quando for parte do dissídio, agente ou viajante comercial, a competência será a junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial, e a essa o empregado esteja subordinado. Aí vai para o parágrafo 2º. A competência, aí, vocês viram isso lá em processo de trabalho, né? Quando ele fala juntas de conciliação e julgamento, é vara do trabalho. Por quê? Porque o legislador foi preguiçoso e aí ele não quis mudar toda a CLT. A competência das juntas de trabalho é estabelecida nesse artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial do estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então, a junta, a vara do trabalho do Brasil, de onde eu resido aqui no Brasil, vai ser competente para analisar esse meu contrato de trabalho que foi firmado com a empresa para trabalhar lá em Dubai. Então, eu vou poder ajuizar essa ação trabalhista aqui no Brasil. E qual a legislação que eles vão aplicar? A que for mais favorável ao trabalhador. Tá bom? Então, ainda que o meu contrato de trabalho tenha lá como cláusula que vai ser aplicado a lei chinesa, a justiça brasileira vai aplicar a que é mais favorável para mim, que no caso seria a lei brasileira. Tá bom? Então, aqui no Brasil funciona dessa forma.
Aqui no Brasil, nós vamos ter a jurisdição exclusiva, então nós não vamos aceitar sentença estrangeira de outro país, se a pessoa trabalhou no Brasil, então não importa onde ela foi contratada, não importa se a empresa era brasileira ou não, tá bom? Prestou serviço no Brasil, prestou serviço no Brasil, a Justiça Brasileira é competente. A Justiça Brasileira também vai ser competente se essa pessoa que trabalhou for brasileiro. Não importa se filial ou agência no estrangeiro. Teve algum problema com aquele contrato de trabalho, voltou para o Brasil, a Justiça Brasileira é competente. E qual a legislação nós vamos aplicar? A mais favorável para o trabalhador. Combinado? Alguma dúvida com relação ao contrato individual? Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Vamos falar então das relações consumeristas. Como que funciona as nossas relações consumeristas? Ao contrário das relações trabalhistas, nós não temos uma organização internacional que vai tratar das relações de consumo, tá bom? E aqui, relações de consumo, eu me refiro a relações de pequeno valor. Pequeno valor é assim, você comprou numa empresa uma luminária, você comprou uma bicicleta, você comprou pratos, você comprou, sei lá, maquiagem, eu comprei pincel de maquiagem, tá bom? Então, essas relações consumeristas. Não me refiro àqueles contratos, como eu já disse, aqueles contratos de valor elevado, contratos de compra de minério, soja, tá bom? Venda de carne, aves, laranja. Eu já disse para vocês que nós produzimos laranja, vendemos para os Estados Unidos as laranjas. Aí os Estados Unidos vão lá, colocam valor agregado, né? Faz suco de laranja e nos vende o suco de laranja, não é? Então, assim, não me refiro a isso. Me refiro a esses contratos do dia a dia, bom, essas relações de consumo de menor valor. Nós não temos uma organização internacional que vai regulamentar essas relações, tá bom? Nós nos valemos, na maioria das vezes, da legislação interna. No nosso caso, o Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger, vocês estão vendo essa disciplina, não é? Código do Consumidor, com o professor Hector, que o Código do Consumidor, ele visa justamente proteger a parte mais vulnerável, que sou eu, consumidor. Que força que eu tenho com o AliExpress, por exemplo? Que condição que eu tenho de competir de igual para igual com a Amazon, por exemplo? Nenhuma, não é verdade? Então, eu preciso que o Estado me proteja. E o Estado faz isso por meio da edição de uma norma. No caso do Brasil, é o CDC, que vai, então, proteger essa parte mais vulnerável. Então, nós vamos aplicar aqui no âmbito do direito internacional privado, quando se tratar de relações do consumo, a lei mais favorável ao consumidor. Então, se eu estiver discutindo alguma coisa com a Amazon, por exemplo, comprei um livro com a Amazon dos Estados Unidos, e esse livro não chegou, e eu quiser discutir, quiser meu dinheiro de volta, tá? O juiz brasileiro, por exemplo, eu vou juizar essa ação no Brasil, eu moro aqui, esse juiz brasileiro, ele vai aplicar qual é a lei mais favorável para mim, a lei americana ou a lei brasileira. Tá bom? Então, nas relações consumeristas, nós sempre vamos aplicar a lei mais favorável ao consumidor, porque eu sou a parte mais vulnerável da relação. Ok?
Nós temos hoje, no âmbito internacional, um esforço para normatizar esse comércio eletrônico. Nós não temos regras fixas sobre o comércio eletrônico, tá bom? Mas nós temos, então, trabalhos, organismos não governamentais discutindo como que vai, discutindo normas mínimas para regularização desse comércio eletrônico, tá bom? Porque hoje o comércio eletrônico ele é parte do nosso dia a dia, não é verdade? Hoje você compra, esses dias eu comprei da mãe de uma amiga empadas pelo celular. Então, assim, o comércio eletrônico, ele já move a nossa vida inteira. Tá? Imagina, comprar empadinha. Eu comprei pelo celular, tá bom? Então, o comércio eletrônico, ele precisa ser regulamentado de forma padronizada no mundo todo. Então, nós temos hoje esforços para essa normatização, mas nós não temos, em âmbito internacional, ainda uma norma, um tratado, nada que regulamente e que crie normas mínimas de proteção do consumidor no âmbito do comércio eletrônico, tá bom? Então, hoje, as relações consumeristas, elas são mais relações nacionais. Então, cada país tem a sua norma de proteção ambiental. No âmbito da União Europeia, é o que nós temos de normatização mais, como que eu posso dizer, mais abrangente, tá bom? Em que um número maior de países adotam aquela norma, beleza? Então, a União Europeia é um exemplo de como normatizar relações de consumo. Então, todos os países da União Europeia, eles adotam esses mesmos regulamentos, que é o 44 de 2001 e o 1215 de 2012. Então, é o que nós temos de mais próximo de um tratado regional de proteção ao consumidor, tá bom? Então, são esses regulamentos, o 44 de 2001 e o 1215 de 2012. Então, isso é o mais próximo, então, de uma regularização, de uma normatização de âmbito regional. De âmbito global, nós não temos absolutamente nada, ok? E o que nós tivemos aqui no Mercosul? No Mercosul, nós tivemos uma tentativa de unificar a legislação de direito do consumidor. Foi criado em 1997 o Regulamento Comum de Defesa do Consumidor, tá bom? Mas esse regulamento, ele recebeu tantas críticas porque ele era completamente inferior ao nosso Código de Defesa do Consumidor. E o que ia acontecer se o Brasil ratificasse esse regulamento comum? Norma posterior revoga norma anterior. Nós iríamos revogar o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse regulamento, por ele ser inferior em termos de proteção ao consumidor, tá bom? Nós começamos a criticá-lo aqui no âmbito do Poder Legislativo, até que o Poder Executivo desistiu dessa ideia. E como o Brasil é o principal país do Mercosul, o Brasil desistiu de uma ideia, o bloco todo desiste também. Então, no âmbito do Mercosul, nós tivemos esse regulamento, essa tentativa de implementação de relações consumeristas padronizadas, mas não avançou, não foi para frente, porque o nosso Código de Defesa do Consumidor é extremamente avançado, ok? Nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é um dos melhores, ok? Um dos melhores em termos de proteção da parte mais vulnerável, ok? E com isso nós terminamos a nossa disciplina aqui de Direito Internacional do Trabalho e de Direito do Consumidor.
Alguma dúvida com relação a isso? Que queiram tirar? Se você comprar, então, um produto em qualquer empresa estrangeira e essa empresa não te entregar esse produto, onde você vai ajuizar essa ação? Você vai ajuizar essa ação no local mais próximo da sua residência, na justiça comum mais próxima da sua residência. E aí, essa ação, ela vai seguir por meio de carta rogatória, tá bom? Então, eu vou ajuizar essa ação, digamos que eu tenha comprado, então, um produto sei lá, pelo AliExpress, ok? Eu comprei um produto pelo AliExpress, esse produto não chegou. Não chegou, eu entrei em contato com a AliExpress, falei, olha, o produto não chegou, quero meu dinheiro de volta, e a AliExpress se recusa a devolver meu dinheiro. E eu quero ajuizar uma ação contra a AliExpress. Eu vou lá na Justiça Comum, vou ajuizar essa ação na Justiça Comum. Deferindo a minha inicial, o juiz vai mandar citar a AliExpress. Ele vai citar a AliExpress lá na China, tá bom? Se a AliExpress não tiver um representante aqui no Brasil, não tiver um CNPJ brasileiro, ok? Ele vai citar, então, a AliExpress lá na China. E como que nós fazemos essa citação? Por meio de carta rogatória. Então, todo aquele trâmite de carta rogatória que nós vimos vai ser aplicado. A AliExpress, a empresa, vai ser citada lá na China. Citada na China, ela vai ter de responder a minha ação aqui no Brasil. Ok? Não respondeu, revelia, o juiz brasileiro dá uma sentença. Sentença transitou em julgado, condenou a AliExpress. Eu vou ter que ajuizar lá na China uma ação de homologação de sentença estrangeira para conseguir executar bens da AliExpress. Gente, imagina a trabalheira. Às vezes eu quero executar R$100, R$30, R$40. Será que vale a pena? Só o que eu vou gastar de carta rogatória vai ser R$1.000. Será que vale a pena fazer isso? Não. Então, o que acontece hoje com essas empresas? Elas acabam sendo punidas, porque nós não temos um regulamento internacional que facilite a punição para essas empresas, tá bom? Então, por isso que há esse esforço dos estudiosos de diversos países para regulamentar esse comércio internacional, para facilitar execuções, para facilitar ações que protejam o consumidor, ok? Então, se eu tiver de ajuizar uma ação contra uma empresa estrangeira pela venda de um produto para mim, eu vou ter que fazer isso por meio de carta rogatória. Então, todo aquele processo internacional que nós vimos, eu vou aplicar, então, nessa ação. E pelo valor ser muito pequeno, às vezes não vale a pena ajuizar aquela ação. Combinado? Alguma dúvida, então, relacionada a direito internacional do trabalho e relações consumeristas? Não? Então, semana que vem, a nossa penúltima aula, nós vamos falar de integração regional. E na outra última aula, eu vou falar de União Europeia, Mercosul, ok? Que são nossos principais blocos. O Mercosul, porque é o nosso, que nós estamos nele. Falar de alguns outros que o Brasil faz parte. Mas vou falar um pouquinho de Mercosul. Vou falar de União Europeia, porque é o maior bloco. É aquele que está mais avançado em termos de integração. E acabou. Eu deixei para vocês um exercício, tá bom? Vocês vão ter uma semana para fazer o exercício. Já está no Moodle. É um exercício valendo 4 pontos. Ele é individual. Pelo amor de Deus, ele é individual. Não precisa escrever muito, tá?
Escreva lá o que você achar necessário, mas não precisa escrever muito, eu só quero que você explique. Mas o exercício já está disponível no Moodle, nos mesmos moldes daquela atividade que nós fizemos no bimestre passado, que eu contei um casinho e vocês vão explicar, tá bom? Colocar jurisprudência, valendo 4 pontos dessa vez, 2 pontos cada. Então, capriche, tá, pessoal? Que a nossa prova vale 6 e esse exercício vale 4. Ok? Já está disponível no Moodle. Dessa vez, eu não inventei legislação de país nenhum. Eu fui lá na lei seca do país, consultei, vi e coloquei para vocês. Tanto que está lá o Código Civil italiano para você conferir se você quiser, tá bom? Então, eu peguei lá uma legislação real, não foi fictícia dessa vez. Ah, é uma legislação real, para vocês verem que as legislações são diferentes, né? Embora nosso Código Civil, ele seja o Código Civil napoleônico, tudo bem, mas ele segue uma tradição romana. Então, você pegar o Código Civil italiano, ele às vezes tem partes assim que ipsis literis o que está no Código brasileiro, mas eu trouxe uma parte que é diferente, e aí eu quero que vocês analisem com base no direito internacional privado, tá bom? Então, dessa vez eu não inventei norma, eu peguei mesmo a norma verdadeira, ok? E coloquei lá para vocês, ok? Então, uma semaninha para fazer o exercício, que já está disponível no Moodle. Combinado? Então, no mais, pessoal, um beijo para vocês. Boa semana. Façam o exercício com calma. Uma semana tá bom demais. Tá? Eu deixei material para vocês lerem. Não deixem de ler, é um tema interessante. Tá? Não deixem de ler. Então, um beijo para vocês. Boa semana e até segunda que vem. Tchau, tchau, tchau. Boa semana para todos.